Graça e paz, povo de Deus. Amém? Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Quantos creem, dê um amém bem forte. Como a pastora falou, vamos ter reverência pela palavra, né? Então eu convido as mamães, os papais e as crianças a sentarem no seu lugar e prestar atenção à palavra, amém? Amado Senhor, ardeu no meu coração. Eu estava ministrando uma palavra que eu vejo que no nosso meio cristão, que eu falo dentro da igreja, de crentes, é uma coisa que pega. Muitas das vezes, muitas pessoas estão na igreja, muitas do povo do Senhor em suas. A palavra que o Senhor ardeu no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite é sobre o perdão e sobre as consequências da falta do perdão. Porque muitas das vezes você falar sobre o perdão é fácil. É fácil você falar, perdoa fulano. Rapaz, perdoa teu pai que nunca te deu atenção, que nunca te ensinou nada, que judiava com você. Perdoa sua mãe que te maltratou. Perdoa seu irmão, perdoa aquela pessoa que te frustrou, que te traiu, que te decepcionou. Então muitas das vezes a gente falar para outra pessoa de perdão é fácil, mas quando a coisa é conosco, não, eu preguei para alguém para ela perdoar, mas comigo não. Infelizmente dentro da igreja, pessoas que conhecem o Senhor, pessoas que congregam em igrejas, são crentes e vivem desse modo. Pregam sobre o perdão, falam sobre o perdão, mas não vive o perdão. E nessa noite eu quero falar para você que o perdão é difícil, sim. Perdoar não é fácil, meus amados, mas perdoar é necessário na vida de um cristão. Perdoar é necessário na vida de um crente. Muitas das vezes nós vamos nos deparar com situações que não são fáceis para as nossas vidas. As pessoas que nós mais amamos, as pessoas onde nós colocamos o nosso amor, a nossa expectativa, muitas das vezes nos frustram, nos traem, nos decepcionam. E a palavra do Senhor fala que é para nós perdoarmos essas pessoas, liberarmos perdão para a vida dessas pessoas. E o Senhor me deu essa palavra nessa direção, que muitas pessoas estão dentro da igreja, conhecendo o Senhor, mas não perdoam. Tem uma vida sofrida, uma vida ruim, conhecendo Jesus e dentro da igreja. Quando a gente se fala de sofrimento, de dor, muitas das vezes a gente relaciona esse sofrimento, essa dor, com pessoas que não conhecem o Senhor, com pessoas que estão vivendo lá fora. Mas eu quero falar nessa noite para crente, eu quero falar nessa noite para pessoas que já aceitaram Jesus em suas vidas, pessoas que são cristãs, mas que estão sofrendo, mesmo conhecendo o Senhor, porque não libera perdão. Amém? Lá no livro de Mateus, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 14. Mateus 6,14, a palavra do Senhor fala assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Agora de Mateus, você dá um pulinho lá em Marcos. Marcos no capítulo 11, versículo 25. Lá em Marcos 11, 25, a palavra do Senhor fala assim: quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então a palavra do Senhor fala assim, que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos decepcionou, aquele que nos frustrou, aquele que nos traiu, porque se nós não perdoarmos essas pessoas, o nosso Pai Celestial que está no céu também não vai perdoar a nós.
Então você pode estar dizendo: pastor, mas é difícil. E eu concordo com você, é difícil, mas é necessário, porque perdão é mandamento. Aqui o Senhor é bem claro, Ele nos manda, Ele nos guia, Ele nos dá uma direção, que nós temos que perdoar, independente da circunstância, independente da traição, independente da decepção. O Senhor nos diz: perdoe, porque se você não perdoar, eu também não vou te perdoar. É um mandamento do Senhor para as nossas vidas: perdoe. Mas você pode estar olhando e vamos refletir, vamos imaginar. Você está dizendo: pastor, é difícil demais, é porque você não está na minha situação. Mas vamos refletir. Se o Senhor olhasse para nós e dissesse: esse pecado seu, essa falha sua, eu vou perdoar. Aí você falhava, você errava com o Senhor novamente. O Senhor olhava para você e dizia assim: rapaz, essa daí foi grave demais, essa daí eu não vou te perdoar não, porque doeu demais em mim. Como é que nós estaríamos? Então perdoe. Perdoe o seu irmão, perdoe a pessoa que te feriu, perdoe a pessoa que te magoou, porque é um mandamento do Senhor. O Senhor nos manda a perdoar, o Senhor nos instrui, nos ensina a liberar perdão. A falta de perdão nos impede de andar com o Senhor, nos impede de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque o nosso próprio perdão é bloqueado. Quando nós não liberamos perdão, quando nós não perdoamos as pessoas que nos fizeram mal, o nosso próprio perdão é perdoado. Então, amados, entenda, eu quero que você saia aqui nessa noite entendendo que o perdão é um mandamento do Senhor para as nossas vidas, e que é questão de sabedoria. Então você que é um homem sábio, você que é uma mulher sábia, você tem que ter sabedoria e entender que você tem que perdoar. E o perdão, amado, não é um sentimento que o Espírito Santo vai tocar na sua vida e vai te encher da presença dele e dizer: não, perdoa, filho. Não. O perdão é uma decisão que você toma na sua vida de perdoar, de ser uma pessoa livre. Eu decido ser livre, eu decido perdoar, eu decido viver o novo do Senhor na minha vida. E quando você decide, o que é que acontece, pastor? Quando você diz: eu vou perdoar, os seus sentimentos, as suas emoções, elas são alinhadas a partir da sua decisão. Então nessa noite, decida liberar perdão, decida perdoar a quem te fez mal, a quem te frustrou, a quem te traiu, e viva o novo de Deus. Não tem como vivermos o novo do Senhor em nossas vidas se nós continuarmos presos ao nosso passado, presos às traições, presos às frustrações, presos às decepções. E para isso, para você ser livre, para você ser liberto, para você ser liberta, você tem que perdoar. Amém? Abra a sua Bíblia agora, no livro de 1 João. 1 João, capítulo 2, verso 4. A palavra do Senhor fala assim: aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. O que foi que eu acabei de ministrar? Que o perdão é o quê? É o mandamento do Senhor. E o que é que no livro de João fala? Aquele que não guarda os mandamentos do Senhor e diz que ama o Senhor e diz que conhece o Senhor é um mentiroso, e a verdade não está nele. Então aquele que não perdoa o seu irmão, aquele que não perdoa o seu próximo, é o quê? E diz que ama o Senhor, diz que conhece o Senhor, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Então se você diz que ama a Deus, se você diz que conhece o Senhor, mas não perdoa o seu próximo, você está mentindo, e a verdade não está em você. Amém? Abra agora a sua Bíblia no livro de Lucas, e eu vou te dar dois exemplos, dois modelos de perdão. Lucas 23. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33.
A palavra do Senhor fala assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E lá no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 59, Atos 7, 59, olha o que é que a palavra do Senhor fala a respeito de Estevão. E expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condena por causa deste pecado. Você pode ter entrado por essas portas com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de angústia, cheio de rancor, por não liberar perdão para a vida de alguém. Você pode estar nesse exato momento se dizendo: o pastor fala, o pastor está pregando, mas ele não sabe o que foi que a pessoa me fez. Ele não sabe o que aconteceu na minha vida. Ele não sabe o mal que aquela pessoa causou na minha vida, na minha família. Jesus estava sendo crucificado, morto. Estevão estava sendo apedrejado, morto. Mas mesmo assim, eles perdoaram aquelas pessoas que estavam crucificando. Eles perdoaram aquelas pessoas que estavam apedrejando. Então esses são os dois modelos que eu trouxe para você refletir nessa noite. Você pode ter entrado por essas portas dizendo: eu não perdoo, porque a traição foi grande demais. Eu não perdoo, porque a decepção foi grande demais. Mas Jesus estava sendo crucificado, sem nenhum pecado, levando chicotadas, cusparadas, sendo humilhado, e mesmo assim ele perdoou. E Estevão, certo, pregando a palavra do Senhor, foi apedrejado. Imagine só uma morte por pedras. Imagine a dor daquele homem, mas mesmo assim, ele perdoou aqueles que o apedrejaram. E por que você não vai perdoar aqueles que te machucaram, aqueles que te feriram, aqueles que te traíram? O Senhor te ama tanto, o Senhor nos ama tanto, que vem dizer para nós nessa noite: perdoe, perdoe. Amém, amados? E como eu falei, eu vou falar sobre perdão, mas também vou falar sobre as consequências da falta de perdão. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus novamente. Mateus, no livro Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do verso 32. A palavra do Senhor fala assim: Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, outras versões falam aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então a primeira consequência que eu quero trazer para vocês nessa noite é que a pessoa que não perdoa, a pessoa que não libera perdão, ela não tem paz. É uma pessoa que não tem paz. O que é que a palavra do Senhor está falando aqui? Tinha um rei, um servo do rei devia a ele, mas implorou aquele rei, pediu para o rei perdoar. O rei perdoou a dívida dele, e saindo dali, tinha um conservo seu, um servo do servo, que devia a ele, e implorou a ele que perdoasse. Ele não perdoou. Então esse servo foi entregue aos carrascos, aos verdugos, perdeu a sua paz. Então a pessoa que não perdoa, a pessoa que não libera perdão, ela é uma pessoa que não tem paz. Mas amados, ter paz não tem preço.
Você chegar no seu travesseiro, na sua cama, colocar a sua cabecinha no seu travesseiro e dormir, não tem preço. Mas infelizmente existem pessoas que não liberam perdão, que não perdoam e não conseguem nem dormir. Quando deita a sua cabeça no seu travesseiro, não tem paz para dormir. Tem insônia, noites e noites em claro, porque não dorme, porque não tem paz, porque não libera perdão. O seu dia está maravilhoso, dia bênção, abençoado. Escuta o nome da pessoa, perdeu a paz. Vê, vai passando na rua e vê a pessoa do outro lado, a vontade é de pegar uma banda de tijolo e jogar. Perdeu a paz. Quem não perdoa, quem não libera perdão, não tem paz. A paz que excede todo o entendimento humano. A pessoa que não perdoa, que não libera perdão, uma das consequências é ser uma pessoa sem paz, uma pessoa inquieta, uma pessoa perturbada. Amém? A segunda consequência que eu quero trazer para você aqui essa noite está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15. E a palavra do Senhor fala assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amados, a primeira coisa que eu falei é que causa o quê? Não tem paz, causa perturbação. Então quando você não libera perdão, raízes de amargura crescem dentro de você, crescem dentro do seu coração, e você fica uma pessoa perturbada, não tem paz, fica uma pessoa inquieta. E a segunda consequência é uma pessoa cheia de amargura, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa grossa, uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, uma pessoa sem amor. Quem não libera perdão, amados, é uma pessoa amargurada. Quem não libera perdão é uma pessoa que contrai doenças físicas, porque a falta de perdão é tão séria do jeito que cresce raiz de amargura dentro da pessoa, que atinge o físico da pessoa. Muitas e muitas pessoas que têm o câncer, por quê? Porque são pessoas que não liberam perdão. Muitas e muitas pessoas que sofrem de enxaquecas crônicas, são pessoas que não liberam perdão. Então a falta de perdão adoece dentro da pessoa, que é tão forte do jeito que ataca o físico da pessoa. Pessoas que sofrem com gastrite nervosa, gastrite crônica, que toma todo tipo de remédio e simplesmente alivia, mas aquela dor vem novamente. É por quê? Porque são pessoas que não liberam perdão. A falta de perdão adoece a alma das pessoas, e é tão forte do jeito que resplandece no físico. No físico. Então muitas e muitas pessoas são curadas de suas enfermidades quando elas liberam perdão. Quando elas liberam perdão, a dor de cabeça passa. Quando elas liberam perdão, o câncer é curado. Quando elas liberam perdão, sua gastrite é curada. Porque o que causa, na maioria das vezes, essas doenças são a falta de perdão. Amém? Mas nessa noite, o Senhor é tão maravilhoso que te traz aqui, para você possa entender como é importante perdoar. Mas a Bíblia também fala, no livro de Hebreus, que ainda contamina os outros. Você está envenenado, se envenena todo dia. A pessoa que não libera perdão é como se tivesse um vidro de veneno, e todo dia ela vai lá e toma uma dose do veneno. Todo dia ela vai lá e toma uma dose do veneno. Vai se envenenando, até morrer. É isso que a falta de perdão faz. Traz ódio, traz rancor no coração das pessoas e contamina as pessoas que estão perto. Quem já viu uma pessoa grossa, quem já viu uma pessoa amargurada, que as pessoas não conseguem ficar perto dela porque é só patada, é só palavras grosseiras. Vocês já viram? Pessoas amarguradas,
pessoas grossas, pessoas que ninguém aguenta estar perto dela. Geralmente, amados, são pessoas que não liberaram perdão, são pessoas que foram magoadas, foram traídas, foram decepcionadas, mas não conseguiram liberar perdão. Então cresceu dentro dessas pessoas raízes de amargura, e essas pessoas se tornaram pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas solitárias, que se envenena todo dia, dia após dia, com o veneno da falta de perdão. Amém? O terceiro ponto, uma das consequências da falta de perdão, é que não há crescimento. Quem não perdoa, não cresce. Abra sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 28, a partir do verso 13. Existem dois lados. Existem as promessas de Deus para as nossas vidas, e do outro lado existe a falta de perdão. Então, para as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, nós temos que liberar perdão. Para nós vivermos o novo de Deus em nossas vidas, nós temos que liberar perdão. E onde é que você fica? Onde é que você se classifica? Você quer viver o novo? Você quer viver as promessas de Deus? Ou você quer continuar nessa vida de sofrimento? Nessa vida de ódio, de rancor? Que é as pessoas que não liberam perdão. No livro de Provérbios, capítulo 28, no verso 13, a palavra do Senhor fala assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais crescerá. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Não existe crescimento, amados, com o coração cheio de pecado. Quando o seu coração está cheio de pecado, o que é que a Bíblia fala? Você não cresce, você não prospera. Não existe crescimento com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ressentimento, cheio de mágoa. Não existe crescimento sem liberar perdão para a vida das pessoas. Aquele que não libera perdão, aquele que não perdoa, ele não cresce, ele não prospera, porque o seu coração continua cheio de ódio, de ressentimento, cheio de pecado. E a Bíblia fala que aquele que encobre as suas transgressões, que encobre os seus pecados, ele não cresce, ele não prospera. Então aquele que não perdoa, aquele que não libera perdão, ele não prospera, ele não cresce, ele não flui, ele não rompe na sua vida, porque o seu coração se encontra cheio de ódio, de mágoa e de ressentimento. Porque a falta de perdão, ele nos paralisa, ele nos para, ele nos impede de viver o novo do Senhor. A falta de perdão em nossas vidas, ele nos impede de viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? É como eu comecei falando, eu lembro o meu passado, e eu sei o que foi que eu sofri, mas eu entendo porque eu não conhecia Jesus. Então quando a gente não conhece o Senhor, realmente a gente sofre. Mas o que o Senhor me disse, o que o Senhor tem ministrado de mim, é que eu sofria porque eu não conhecia Jesus, porque eu não conhecia a palavra dele. Amém? Mas que tem muitas pessoas dentro da igreja que dizem que conhecem o Senhor, que dizem que conhecem a sua palavra, mas mesmo assim sofre, mas mesmo assim tem uma vida de dor e de sofrimento, que não prospera, que não cresce na sua vida, que nada dá certo, que nada flui, que não tem paz, que é uma pessoa perturbada, que é uma pessoa inquieta. E o Senhor tem me dito que é porque não libera perdão, porque não perdoa as pessoas que fizeram mal. Amém, amados? As pessoas do mundo sofrem porque não conhecem o Senhor, porque não conhecem a sua verdade, a sua palavra. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que conhecemos Jesus, nós não podemos deixar de perdoar o nosso próximo, nós não podemos deixar de perdoar aquelas pessoas que nos ofendem e nos traem. É fácil, pastor? Não é, mas é necessário.
Uma certa vez Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Senhor. E o Senhor diz: perdoa 70 vezes 7. Sabe o que Jesus estava dizendo a Pedro? Pedro, perdoa o tanto que for necessário, Pedro. Você não deve perdoar nenhuma, nem duas, nem 3, nem 4. Você deve perdoar o tanto que for necessário. Por quê, pastor? Porque é um mandamento do Senhor. O Senhor nos manda perdoar quem nos ofendeu, porque senão nós não seremos perdoados. E eu me pego às vezes, amados, imaginando e pensando como seria a minha vida se eu ainda vivesse preso àquele meu passado. Eu disse: rapaz, eu não quero isso para a minha vida não. Mas ao mesmo tempo eu começo a pensar, e às vezes eu fico triste. Como é que pode ter pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra do Senhor, conhecem Jesus, mas ainda tem sofrido porque não libera perdão e vive preso ao seu passado? Então que nessa noite você possa entender: libere o seu passado, libere a pessoa que te magoou e viva o novo. Viva as promessas de Deus para a sua vida. Você não cresce, você não prospera, você não flui na sua vida, nada dá certo na sua vida, porque você não perdoa. Então entenda que você tem que perdoar, porque é necessário você perdoar. Você entenda que você tem que perdoar, porque vai ser bom para você perdoar. Perdoe, tire esse peso de cima de você e viva o novo do Senhor. Amém? A quarta consequência que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, sobre a vida das pessoas que não conseguem liberar perdão, são pessoas que se culpam e são pessoas que não se amam. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 22, verso 39. Lá em Mateus 22, verso 39, começar a ler do 38, a palavra do Senhor fala assim: esse é o grande e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É o que o Senhor diz: ama a Deus sobre todas as coisas, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas para mim amar o meu próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Mas tem pessoas que não conseguem se amar. Tem pessoas que não conseguem amar a si mesmo, porque não se perdoam, se culpam. Tem pessoas que se culpam até hoje por um erro que cometeu no seu passado lá atrás. Mas se Jesus te perdoou, por que você não se perdoa? Se Jesus já te perdoou, por que que até hoje você se culpa e não consegue se amar? Porque quando você se culpa, quando você traz para você: eu sou o culpado, eu sou o errado, eu não mereço ser perdoado, você não se ama e nem consegue amar ninguém. Quando a gente não se ama, a gente não ama ninguém. Então pare de se culpar, pare de se martirizar. Sabe, mas durante muito tempo na minha caminhada, eu me culpei por tudo que aconteceu de errado no meu passado. Eu me culpei por coisas que aconteceram de erradas na minha família, no casamento de meus pais, comigo, com meus irmãos, com tudo que aconteceu na minha família de errado. Eu trazia para mim, me culpava e dizia: a culpa é minha, a culpa é minha. Era porque eu bebia demais, é porque eu fazia coisas de errado demais, e a culpa é minha. E era um peso sobre mim, que eu não conseguia andar, que eu não conseguia olhar no espelho e me amar. Imagina amar os outros. Mas quando eu conheci o Senhor, quando eu conheci a sua palavra, eu fiz: esse peso para mim não. Jesus já me perdoou, então eu me perdoo. Eu não aceito nenhum tipo de culpa sobre a minha vida. Amém, amados? Então que nessa noite você possa fazer do mesmo jeito.
Jesus não vai olhar para você e vai te apontar e vai dizer: o culpado é você. Não, quem faz isso é Satanás. E muitas das vezes nós mesmos olhamos para nós e nos culpamos e nos martirizamos e dizemos: não somos merecedores. Não, eu não posso viver isso, porque eu errei demais, porque eu pequei demais. Epa, Jesus te perdoou, está no passado. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje você vive uma nova vida. Então, deixe seu passado para trás. O sangue dos cordeiros já apagou. Então não se martirize, amados. Não sofra, não se culpe. Jesus já te perdoou, então se perdoe também. Nessa noite olhe para o espelho e diga: Senhor, eu me perdoo. Eu me perdoo, eu me amo, Senhor. Eu me perdoo pelos erros que eu fiz, eu me perdoo, o Senhor já me perdoou há tempos e eu venho me culpando, mas essa noite eu entendi que eu me perdoo também. Sabe, amados, muitas das vezes relacionamentos não dão certo porque as pessoas não se perdoam, elas se culpam pelos seus erros do passado e não conseguem amar quem está do seu lado, porque não se ama. Uma pessoa que não se ama, que se culpa, ela também não tem condições de amar outra. Então nessa noite entenda como isso é forte, como isso é poderoso, transformador. Se perdoe, se ame. Amém? Quem quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Você quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Perdoe. Quem quer viver o novo do Senhor na sua vida? Perdoe. Quem quer ter sua vida totalmente transformada? Perdoe. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a sua vida nessa noite. Mas é assim, amados, nós não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Você pode sair daqui essa noite e dizer: eu já escutei essa palavra 10 vezes, 20 vezes, mas a sua vida continua a mesma, enquanto você não colocar ela em prática. Amém? Sua vida só vai ser transformada, você só vai viver as promessas de Deus, viver o novo do Senhor, quando você deixar de apenas escutar e começar a praticar a palavra de Deus. Amém? Vai ser difícil algumas vezes liberar perdão? Sim. Quando são pessoas que não são tão próximas da gente, é fácil, é mais fácil a gente liberar perdão. Mas quando são pessoas próximas, realmente é difícil liberar perdão. Mas é necessário nós perdoarmos. Amém?